A gente recebe aqui no nosso estúdio a psicóloga Gisela Monteiro. Gisela, obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço. Você que tem um trabalho muito legal, importante com os jovens, tem um canal, você fala diretamente com eles. Como é que você avalia essa postura que o mercado de trabalho espera desses jovens? Então, eu acho que os jovens mudaram, né? O mundo mudou e com ele os jovens mudaram. E o mercado de trabalho, às vezes... Então, assim, a gente tende a culpar o jovem por ele ser quem ele é. E muito do que ele é também depende da forma como ele é criado, né? Então, o que a gente chama da geração milênio, geração letras mil, né? Z, Y. Sim. Eu acho que ele está se importando menos com o tipo de trabalho. Então, aquele sonho da minha geração, não vou dizer da sua, né? De ter uma empresa na qual eu entre e passe toda a minha carreira. Toda a minha vida e se aposente lá. Ele é muito mais imediatista, ele quer resolver a questão agora, ele quer que a empresa se adapte ao desejo dele, não ele a empresa. Será que o jovem não quer ser feliz? Sim, sim. Né? Então, mas será que a gente é feliz no primeiro emprego de cara? É uma grande pergunta, né? A gente passa de estagiário, você vai cumprindo etapas e subindo degraus até você chegar em determinado momento. Então, é difícil a gente ter o primeiro emprego e você ser completamente feliz. Sim. E o jovem, ele é pouco treinado à insatisfação, né? Ele quer fazer do jeito dele, entrar a hora que ele quer, vestir a roupa que ele tem. E às vezes, depende se você vai atender público ou não, depende da natureza do trabalho, fica bastante inadequado. Né? Aí, numa entrevista de emprego, ele está nervoso, não tem conhecimento, não tem experiência dessa entrevista de emprego, pode cometer alguns erros. Pode. E esses erros estão ligados à comunicação, o jeito de se vestir, à postura. Quais são os maiores erros nessa hora? Então, na dúvida, seja o mais sóbrio possível, né? Uma roupa que não comprometa, que não chame atenção, né? E que ao mesmo tempo seja ele. Não adianta ele se fantasiar, né? Colocar Nunca um usou terno, gravata e vai colocar gravata para aquela meio entrevista. torto, ele não vai saber se comportar. Então, quanto mais ele puder ser ele mesmo, melhor. Cuidado com a linguagem, né? Da expressão de falar gíria, de falar um vocabulário muito específico da idade dele. O ambiente de trabalho às vezes exige um vocabulário mais específico e que eu acho que ele não tem que se preocupar em ser quem não é, em fazer um tipo deste ou daquele, que seja ele com moderação, né? Preocupado em se adequar, se é que ele quer aquele emprego, né? Porque às vezes ele vai até a entrevista, chegando lá ele percebe que não é aquilo que ele gostaria. Esse tipo de jovem que busca o mundo, que busca experiências, ele não gosta muito de ficar em escritórios, né? Ele não gosta muito. Ele gosta esta ideia de que, nossa, essa empresa é um problema para as empresas porque elas tendem a oferecer pacotes de estabilidade, de manutenção ao longo do tempo. Isso não atrai mais o jovem. Ele está mais preocupado em ser feliz no primeiro mês. Aí você acha que por isso também muitos da geração X estão voltando ao mercado de trabalho, ou seja, aqueles mais experientes estão voltando ao mercado de trabalho porque não é que falte um comprometimento, mas falta talvez a postura justamente essa de se engajar numa empresa e ficar durante muito tempo. O que na geração que você diz um pouco lá atrás, na minha, na sua, era uma coisa que se buscava muito. Há esse desencontro do que o mercado quer e precisa e quem é este jovem. Por isso que às vezes na geração mais jovem este perfil não é encontrado e estão contratando pessoas um pouco mais velhas, né? Então depende, por exemplo, se você tem um negócio, um restaurante e que você precisa de ter mão de obra naquele dia e naquele horário, o jovem atrasa meia hora ou ele não vai, avisa em cima, não dá tempo de repor. Então depende do... E para ele é uma coisa tranquila, porque se ele precisar ficar mais meia hora, 40 minutos acima do tempo, ele vai ficar. Só que existe uma regra. E essa regra, às vezes, na empresa precisa ser cumprida. E o dono do negócio enlouquece. Fica absolutamente desesperado. O que, dentro de uma entrevista, ou se preparar para a entrevista, também engloba conhecer a empresa a qual eu vou dar a entrevista. O jovem precisa conhecer a empresa, pesquisar a empresa. Sim, a empresa e o trabalho ao qual ele está se candidatando, né? Que vaga é esta para fazer o quê? De repente, ele ambiciona uma outra posição na empresa, mas a porta de entrada é uma mais básica. Sim. Então, ele se superqualificar ou ele se subqualificar, por isso que é importante essa informação do que a empresa faz, qual é a história, qual é o cargo, qual é a posição dele. E a gente sabe que hoje em dia o cargo e a empresa, a gente fala mais em trabalho do que em emprego, né?
Então, essa ideia empreendedora, os jovens estão muito ligados nisso. Ele não quer ter chefe, ele não quer ter patrão, ele quer ter autonomia. Ele quer ter autonomia, diferente de liberdade, né? Exatamente. Autonomia diferente de liberdade. Preciso que se entenda muito bem isso. Vamos para as perguntas que nós temos aqui. Nós separamos 2 perguntas dos nossos telespectadores. Pode colocar a pergunta aqui. O Matheus de Praia Grande diz assim: falta muita coisa, falar muita coisa em uma entrevista é bom ou ruim? O que devo ou não falar? Então, regulador Xavier, número 1, excesso, número 2, escassez, né? Falar muito ocupa o tempo do entrevistador, às vezes. Uhum. E ele pode ficar se colocando demais. Se ele também não fala nada, como que o entrevistador vai medir a capacidade? Não vai ter Tem que ter bom recurso. senso. Exatamente. Quer dizer, responda o que ele perguntou, dê exemplo e... Então, o que deve ou não falar? Responda a pergunta. A pessoa pergunta... Não fica dando voltas, né? Não fica dando voltas, responda. É quando a gente dá aula em faculdade e faz a prova, o aluno não sabe a resposta, ele fica dando volta. Em torno tentando. Tente ser objetivo, responder a pergunta. E se você não entendeu a pergunta ou faça. Pergunte. Exatamente. Esclareça, se coloque naturalmente. A primeira coisa que tem que se fazer é perguntar, porque é justamente quando você não sabe. Se você tem vergonha de perguntar, você nunca vai saber a resposta da sua dúvida. E aí você vai vai ter que aprender de outra forma. E a vida não é fácil quando ela dá uma lição, ela ensina e dói, viu? Então, o Maurício de Peruíbe diz assim: tatuagem ainda é um problema para arrumar um emprego? Depende do emprego. Se você vai ser um bartender, atender num lugar, um tatuador, um artista plástico, um designer... Super bem-vinda a tatuagem. Né? Depende da tatuagem, do lugar da tatuagem. E se ela fica à mostra ou não. Se ela dá para esconder ou não dá para esconder. Então, depende muito do que tipo de emprego. Estou aqui exibindo a minha tatuagem, né? Que pode ou não comprometer, eu posso colocar um bracelete ou não colocar um bracelete. A gente sabe que os empregos mais tradicionais, na área do direito, nos fóruns, né, eles tendem a exigir... Exige uma postura um pouco diferente. E uma estética mais conservadora. Né? Então, mas se você vai de paletó, no seu caso, você esconde, a mulher pode ir de blusa de manga comprida. Hoje em dia, muito pouco, a não ser que seja no rosto, uma coisa... que chame muita atenção. Como é que as pessoas fazem para entrar lá no canal? Falatório com Gisela. Falatório com Gisela Monteiro, psicóloga, que aliás está lançando, vai ser professora de novo curso que estreia aqui de psicologia a partir do ano que vem, né? Isso, 2019 estamos lançando um novo curso de graduação em psicologia inovador com propostas diferentes, bem bacana. Eu tenho só que agradecer, muito obrigado, viu? Se sentiu no consultório? Praticamente em casa. Muito obrigado, viu? Quer saber mais? Entra lá no canal que você vai adorar o papo com a Gisela Monteiro, tá?